Olá, seja muito bem-vindo. Começamos mais um programa Adoração em Família e dessa vez com o tema Nova Geração, um coração movido pela verdade. Como você tem acompanhado no nosso programa, temos a participação especial de três amigos especiais, professora Gláucia Corquisco, pastor Josanã Alves e pastor Edson Choque. Começa agora mais um programa Adoração em Família. Já voltamos e, como sempre o fazemos, demonstramos que a programação do Adoração em Família é montada na Bíblia, é embasado na Palavra do Senhor, em cima do livro O Coração da Igreja, Famílias Unidas na Palavra e na Missão. Toda vez começamos sempre convidando o Senhor para ser o dirigente desses momentos. Professora, pode orar conosco? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado e carinho conosco. Senhor, nos dirige neste momento de estudo através da tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nossos programas estão basados na família, em conexão com a Escola Sabatina, o pastor Edson, nosso diretor para a América do Sul da Escola Sabatina, sempre traz uma palavra bíblica para começar a nossa discussão. Pastor, por favor. Amigos, vamos a ler a palavra de Deus sempre pensando o seguinte: não é uma faixa etária que vai ser beneficiada, todos estamos envolvidos nesse caminho da salvação. Assim que se você é professor, ou é pai, ou é filho, enfim, tome sua parte nessa missão. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2 e verso 22. Vamos ler? Diz: fuge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os que de coração puro invocam o Senhor. Esta reflexão aqui de fugir das paixões da mocidade não quer dizer que nós vamos fugir da mocidade, sino daquelas coisas que nos dificultam estar um pouquinho mais próximos de Deus. Uma das coisas que nós temos que cuidar com muito carinho na igreja são as novas gerações. Às vezes, uma igreja tem 2 crianças. Como são 2 crianças, não vamos fazer classe de escola sabatina para eles. Claro que temos que fazer por uma criança, já teríamos que fazer uma classe da escola sabatina para ela. Porque vai passar toda uma temporada e eles nunca vão saber que houve em sua igreja escola sabatina. Então, como nós vamos nos preocupar com as novas gerações, pais e também professores da escola sabatina, enfim, esse será nosso tema. Vamos fortalecer essa área que é muito importante na igreja. Vocês devem ter visto por aí algumas empresas familiares, né, onde o pai e o avô se esforçam, montam uma empresa, uma instituição, e de repente aquilo do dia para a noite se acaba. Por que será que isso acontece? Eu li há algum tempo atrás a história de um pai exatamente isso, que se dedicou, que colocou todo o investimento ali e tinha o sonho de passar para os filhos, mas não soube passar a paixão para os filhos, não soube passar o ideal que ele tinha para os filhos. E a empresa acabou e a estrutura acabou porque não havia alguém para dar continuidade. A mesma coisa acontece na família e na igreja. Eu preciso que as novas gerações elas tenham a paixão que eu tenho, eu preciso transmitir isso para eles também. Professora, você acha que essa paixão ela vai acontecer naturalmente, assim, né? Um belo dia e a pessoa está apaixonada pela missão da igreja, por seus valores. Isso acontece dessa forma? Não bem assim, não né? É bem assim? Não é bem assim. Todo o ensino de base, na primeira infância, especialmente ali até os 7 anos, tudo que foi fortalecido, tudo que foi colocado com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, o filho vai guardar aquilo naturalmente e quando ele chega na fase da adolescência, que é uma fase onde ele está criando a sua identidade, o seu perfil, ele vai se lembrar e vai se voltar para aquilo também. Ele quer criar uma identidade que é dele, que é separada dos pais. O pai tem uma e ele quer ter outra. Esse é um processo natural da vida. Mas ele vai ter como registro e como base
tudo que ele foi influenciado de forma bem concreta e bem solidificada. Então, quer passar para a posteridade, né? Você quer continuar pela geração o seu legado, você precisa fazer bem na primeira infância, porque na adolescência é o momento do questionamento, onde ele busca justiça, verdade, ele está questionando os seus valores, mas daí ele vai formar a sua identidade conforme aquilo que você deu. Uhum. E a escola sabatina, como ela pode colaborar, não é, com essa continuidade dos valores da igreja para que a missão continue, pastor Edson, e ela avance com força? Sabes, algumas vezes me pongo a pensar, alguém me dizia um dia que eu falo exatamente igual que meu pai. Eu não me vejo assim, mas as pessoas que ouvem nossa voz dizem que eu falo exatamente igual. Outros disseram que meu filho fala exatamente igual que eu. Como é que eles começam a imitar, até na voz, na forma de caminhar, etc., né? E temos visto muitas vezes que os filhos querem seguir o mesmo caminho dos pais. Se ele é pastor, eles querem ser pastor. Se o pai é futebolista, ele quer ser futebolistas também. Enfim, eles contagiam as novas gerações os que eles são. Agora, eu creio que a mesma coisa acontece na igreja. Um bom cristão que tem filhos, os filhos e que tem paixão no coração, eles vão seguir o mesmo caminho. Inequivocamente, isso tem sido uma regra normal. E por isso penso, líderes consagrados que amam, estão apaixonados por Deus e sua palavra, vão ter sempre seguidores. Os alunos da escola sabatina vão querer seguir esse mesmo caminho. Há um outro ponto que essa semana estudamos no livro Coração da Igreja e me chamou muita atenção, que é ensinar as crianças a pensarem por si mesmas. Opa, muito bem. Esse é um ponto, para mim, importantíssimo, porque o manual diz assim, vai chegar o dia que elas vão ter que tomar decisões sozinhas. Uhum. Então, se elas têm uma boa base de qual é a fonte, de onde eles vão tirar as suas decisões, quando elas tiverem que tomar essas decisões sozinhas, elas não vão pela cabeça do amigo, pela cabeça de alguém que está influenciado pela mídia, elas vão pela base que receberam dos pais e da palavra. Por isso é tão importante esse contato diário com Deus, porque vai formar a base para as decisões que um dia elas terão que tomar sozinhas na faculdade, no trabalho, nas escolhas que vão fazer. Exato, pastor. A escola sabatina, para mim, ela forma as altas habilidades na criança. Explica melhor, professora, esse negócio de altas habilidades. As capacidades podem ser desenvolvidas, porque o estudo da Bíblia, ele é profundo. Ele não é tão fácil, ele é difícil, ele é complexo. Ele exige raciocínio, ele exige reflexão, ele exige tomada de decisão, ele estimula o domínio próprio. Tem valores tremendos na palavra de Deus. E quando a gente influencia o filho para esse estudo pessoal e individual, a gente está formando um Daniel. Para mim, na Bíblia, é uma história fantástica, é a minha preferida. É a história de Daniel, porque eu fico pensando, quando ele e os seus amigos foram levados cativos, eles foram arrancados das suas próprias famílias. Eles eram ainda jovens, mas eles já eram os melhores. Para mim, a espiritualidade combina totalmente com altas capacidades, com altas habilidades. Às vezes a gente pensa de forma muito humilde, mas equivocadamente, às vezes a gente pensa assim... muito pequena, talvez. Né? Ser uma pessoa muito espiritual exclui ser uma pessoa capaz. Não exclui, pelo contrário. Deus quer que nós sejamos racionais, que nós tenhamos argumentação, que nós arrazoemos, não é assim que diz a Bíblia? Então, Daniel, quando ele foi levado com seus amigos cativos, ele foi vitorioso, eles tinham domínio próprio, eles eram os melhores. Para mim, assim é o aluno da educação adventista, para mim, assim é o filho do cristão, é o menino da igreja. Pode ver. Todas as crianças que os pais se dedicam ao estudo da lição e da Bíblia, na escola sabatina e na igreja, eles têm grandes oportunidades na vida e eles crescem muito mais do que crianças que ficam no mundo só com as fantasias. Eles põem o pé na realidade, eles se desenvolvem com altas habilidades. Percebem que o tema chama a atenção dos pais para perceber que eles precisam viver a verdade, para que essa verdade alcance o coração do seu filho, para que o seu filho possa ter essa autonomia e essa força para dizer sim para o que é certo, dizer não para o que é errado. Que desafiador.
nova geração, nossa responsabilidade como família, como igreja, como escola sabatina. Para terminar esse tema, Pastor Choque, o senhor como nosso diretor, pode orar por nós, por favor? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nos criaste para desenvolver e não para estabilizar na fé. Abençoe esse crescimento dos jovens e também nos líderes da igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Ficamos por aqui por mais um tema de Adoração em Família. Um forte abraço e até o próximo tema.